Vamos desenvolver um código-fonte na linguagem de programação C para montar matrizes com os caracteres de uma string. Então vamos aqui neste código-fonte declarar uma variável string. Como na linguagem C nós não temos o tipo string, o que equivaleria a uma string nada mais é do que um vetor de caracteres. Nesse caso, uma string de 100 caracteres. Também é importante destacar na linguagem de programação C que toda cadeia de caracteres deve ser finalizada pelo caractere barra invertida 0. Então, portanto, uma cadeia de 100 caracteres deve ser definida como um vetor de 101 caracteres. Processo de entrada de dados, solicitando para que o usuário informe uma string. Vejam que vamos usar a diretiva definida entre colchetes na especificação do formato SS de string. Essa diretiva permite que na entrada de dados o usuário forneça espaços em branco entre palavras em uma string. A entrada de dados, desta forma, somente é finalizada a partir do momento que o usuário pressionar a tecla Enter. Então, a entrada de dados será armazenada no endereço da variável S. Vamos também pensar na implementação de uma função figura que não retorna nada, por isso o tipo void vai receber um vetor de caracteres, ou seja, uma string, será a string que irá formar a matriz a partir dos seus caracteres. Então vejam que na definição de um argumento do tipo cadeia de caracteres ou string na linguagem de programação C, deve se definir dessa forma. Então, esse parâmetro S, ele é um vetor de caracteres, ou seja, uma string. Vamos declarar as variáveis i, j e n, sendo que n deverá receber o tamanho da string S. Em C, a função strlen retorna um valor numérico inteiro com a quantidade de caracteres da string usada como argumento na chamada da função. Para utilizar a função strlen, temos que incluir o arquivo de cabeçalho string.h. É nesse arquivo de cabeçalho que essa função está implementada. Então, n recebe o tamanho da string S. Vamos implementar uma estrutura de repetição for em que uma variável de controle j varia de 0 até menor do que n em passo 1. Então, a variável de controle da estrutura de repetição for, variável j, ela também será a indicação da posição de um caractere dentro da string. Então, ela deve começar de 0, porque em C, caracteres em uma cadeia de caracteres são indexados a partir de 0. Portanto, a posição do último caractere na string sempre equivale ao tamanho da string menos 1. No caso da string Jucabala, que tem 9 caracteres, os caracteres são indexados a partir de 0 até 8. Por isso que o cabeçalho da estrutura de repetição for tem essa configuração. A variável de controle J começa de 0, porque 0 é a posição do primeiro caractere. E é executado até um valor menor que n, ou seja, até n-1. Cada passo vamos mostrar um caractere e um espaço em branco. Em C, para denotar um caractere de uma string, usa-se esta forma: nome da variável string, entre colchetes, a posição ou índice do caractere na string. Dessa forma, temos a indicação de forma genérica do JS no caractere da string S, sendo que o J varia de 0 até n-1. Ao final, calculamos
uma linha. E aqui na função main, então, ativamos a função figura, enviando a variável da função main, que corresponde à cadeia de caracteres. Variável s será associada ao parâmetro s também na função figura. Vejam que já temos esse resultado aqui. Formamos a cadeia Jucabala, ativamos a função figura e ele mostra todos os caracteres da cadeia do primeiro até o último, como sugerido aqui na figura. Vamos botar uma linha em branco entre a entrada de dados e o início da figura. Antes de ativar aqui, print. Então vejo qual o objetivo agora. É pegar essa linha que foi montada através da estrutura de repetição for controlado pela variável j, vejam, e repeti-la n vezes para formar, portanto, uma matriz quadrada de n linhas por n colunas. Em cada linha, todos os caracteres da string. Então, aqui, basicamente, a gente vai implementar outra estrutura de repetição for, em que a variável de controle vai de 1 até um valor menor do que n, para simular os índices que são de 0 até n-1. E fechamos aqui. Então, todo esse processo que fazia uma linha, agora será repetido n vezes, portanto, fazendo n linhas. Vamos seguir a ordem das variáveis sugeridas na matemática, né? A variável i controla as linhas, enquanto que a variável j controla as colunas. Vejo que nós já temos essa situação implementada. Jucabala. Tá lá, então a string Jucabala, caractere por caractere, foi montada n vezes. Então, n linhas por n colunas, uma matriz quadrada n por n. Então, essa situação, para montar uma matriz de n linhas por n colunas, com todos os caracteres de uma string, linha por linha. Então, duas estruturas de repetição for. A interna faz uma linha com todos os caracteres da string, e isso é repetido n vezes em função de que essa estrutura de código está subordinada ao controle da estrutura de repetição for controlado pela variável i. Vamos copiar todo esse código e vamos criar um novo código-fonte. Vamos chamar esse código-fonte lá na minha pasta de exemplo. Estamos aqui de 3. Vou colar aqui todo o código-fonte que fizemos no programa 2, para que a partir dele a gente consiga montar essa matriz com os caracteres da string. É uma matriz triangular inferior. Todos os caracteres abaixo da diagonal principal, que é essa, são apresentados, enquanto que os caracteres acima da diagonal principal são suprimidos. Então, essa é uma matriz triangular inferior. E vejam que para executá-la, a única alteração necessária é limitar a execução da estrutura de repetição controlada pela variável j em i mais 1. Porque vejam, no primeiro passo, primeira linha, o i é 0, somando o i 1, nós temos 1, portanto, a variável de controle j vai até um valor menor que 1, ou seja, até 0, formando a primeira linha, mostrando o primeiro caractere da string. No próximo passo, o i é 1, portanto, vamos mostrar 1 mais 1, 2, um valor menor que 2 é 1, então o j vai de 0 a 1, mostrando os dois primeiros caracteres da string. No próximo passo irá mostrar 3, no próximo passo 4 e assim por diante. Vejam que já temos aqui, portanto, a partir desse controle, a matriz triangular inferior montada. Então, o que a gente pode perceber é que a cada passo
da primeira estrutura de repetição controlada pela variável i, o j será feito i vezes. Então, no primeiro passo, um caractere. No segundo passo, 2 caracteres. No terceiro passo, 3 caracteres e assim por diante. Obrigado.